Hoje é 28 de março de 2018, véspera de feriado, um dos feriados longos que este país tem. Um país tropical, abençoado por Deus, na expressão de Jorge Ben. Hoje, Jorge Benjor. Mas nós temos uma expectativa dramática, pois depois dos feriados, a Suprema Corte há de se reunir na plenitude para apreciar se as centenas de presos em expectativa brasileiros, com decisões ainda não transitadas em julgado no segundo grau, ou não de integrar a coorte a acompanhar o ex-presidente Lula ao presídio ou a uma das cadeias pútridas que este país tem. Não se cuida, este comentarista já afirmou diversas vezes, não se cuida de Lula, de Luiz Inácio, mas estamos a cuidar das sequelas, dos acompanhantes, dos tributários, da sorte ou do azar do ex-presidente perseguido, que aliás levou um tiro no ônibus que o conduzia lá no sul do país. O sul do país não é muito adequado às pretensões de Lula. É um território indigesto. Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, aquilo lá é muito complicado. De qualquer maneira, nós vamos ter, depois dos feriados, esse julgamento que é dramático, sim, é coletivizado também, porque a maior parte dos brasileiros, adultos ou adolescentes e até as crianças com 11, 12 anos, estão, a maior parte, os adultos e as crianças, estão expectantes a saber o que acontece. No meio tempo, no entretempo, no entremeio, o juiz Sérgio Moro cede a chamada pressão da mídia. Senta-se no centro da roda viva e dá aquela entrevista coletiva que secunda ou terceiriza outras muitas, outorgadas também por gente famosa. O juiz Sérgio Moro, o jovem juiz Sérgio Moro, afirmando que estava a cumprir uma promessa, vai a público e, entre outras coisas, defende a prisão imediata após decisão denegatória de segundo grau. Acentua que o Brasil, no mundo todo, é o mais pródigo em recursos e que é necessário que se ponha cobro a isso, porque se, quando não se tomar uma decisão no sentido indicado, acontecerá que esses recursos terão protraimento num futuro longínquo. Então, entre outras argumentações, é esta a tese. O comentarista, este faltor de crônicas humildes nesta televisão mínima, afirma severa de vez em quando que parou de estudar. Talvez tenha estudado demais nos 50 e poucos anos. Não, 50 e poucos não, 62 anos
em que exerce a especialidade da advocacia criminal. Talvez tenha estudado demais e agora se dedica à pintura, a escrever romances e de quando em vez, quando consegue, velejar um pouquinho em seu barco, que, como diz a rotina, tem nome de mulher. Veleiros têm sempre ou devem ter o nome de mulheres. Dentro do contexto, o cronista vê pouco televisão, tem pouco tempo para isso, mas lá atrás, há uns anos atrás, 3 anos talvez, conheceu pessoalmente o juiz Sérgio Moro. Conhecê-lo não significa ter falado intimamente com o eminente magistrado. Conhecê-lo significa estar perto. E estiveram perto, a 2 corpos de distância, em palestra que o juiz Sérgio Moro veio fazer aqui em São Paulo, a convite de uma academia de direito penal, patrocinado tal convite pelo excelente criminalista Roberto Delmanto Júnior. O cronista foi lá. Foi lá e tomou um humilde assento à mesa. E não diz que desgostou do eminente magistrado, que é cauteloso, cuidadoso, não se exacerba, não se destempera, é frio, meticuloso, comedido e direto. Deve o cronista afirmar que, para suavizar a rusticidade existente no plenário, ao tempo, fez uma brincadeira com o eminente magistrado. Ele deve lembrar-se disso, o juiz Sérgio Moro não há de ter esquecido disso. Foi instado a se manifestar, estava quietinho no seu campo, porque, afinal, é ancião, é velho, é o mais antigo e é cansado. Mas, por ser o mais antigo, foi instado a se manifestar. E disse ao eminentíssimo, competente, honesto e sério juiz: Vossa Excelência é o Skywalker de Guerra nas Estrelas. E este velho, às vezes, tem a sensação de ser o Yoda. Aquele macaquinho que acorda de vez em quando instado, quando há insistência, afirma alguma coisa sempre ao contrário e dorme outra vez. O público riu muito, riu bastante. O eminente juiz não sorriu, não, mas não tomou aquilo também como um insulto, porque, queira ou não queira, tem lá os seus 44, 45, 47, 49 anos, não deve ter chegado aos 50, e dentro desta perspectiva é uns 30 anos mais moço que este velho marinheiro da advocacia criminal. E ouviu pacientemente o que o escriba lhe disse. Agora, anteontem ou ontem, talvez ontem, o eminente magistrado cedeu a uma promessa feita há muito tempo à TV Cultura. E promessa é obrigação. Veio cumpri-la, tomou assento no meio da roda viva e respondeu às indagações dos interrogadores, muito cultos todos, diga-se de passagem. E disse aquilo que vem dizendo há muito tempo, que esta pletora de recursos no Brasil está a atrapalhar a execução, inclusive, das sentenças da Lava Jato, com problemas muito grandes, porque esses recursos estão extrapolando os limites do exercício concreto da justiça na nação. Isso é o que vem sendo dito há muito tempo.
E é isso o que o povo brasileiro, em parte, vem afirmando, notadamente os mais jovens integrantes desta nação, pois os sobreviventes daquela época de 1964 são muito precatados. Olham o que vem acontecendo ao Brasil com muita preocupação sobre o que vai acontecer mais tarde, nesse extremismo censor em que tudo, mas tudo mesmo, leva a prisões temporárias, prisões provisórias, devassas, investigações sob as camas e boudoirs dos casais, auscultamento de conversas privadas no telefone, pregueamentos das comunicações entre gente de médio, de baixo e de alto porte, e vem acontecendo, vem aumentando, vem sendo dimensionado, a ponto de não ter o particular mais qualquer tranquilidade no exercício das suas intimidades. Intimidades boas ou más. Se más, devem ser perseguidas dentro da legislação pré-existente. E se boas, devem ser protegidas aos voyeurs da investigação do Ministério Público e também da Polícia Judiciária ou não. O meritíssimo juiz Sérgio Moro disse o que vinha dizendo, o que vem dizendo, escrevendo há muito tempo. E ontem ele disse. Então, é o herói do Brasil. É o Skywalker. O ministro Sepúlveda Pertence, o ex-ministro Sepúlveda Pertence, é quase um Yoda nas intervenções que vem fazendo. Mas este cronista é mais velho que o eminente ex-ministro da Suprema Corte. Ex-ministro não, porque ministro o é, até depois da morte. É um competidor, é um semi-Yoda. Mas este que fala insistentemente, inclusive com a atenção voltada em meio às manifestações do juiz Sérgio Moro e dos inquisidores, este antigo flibusteiro da advocacia criminal fica extremamente preocupado com o que vai acontecer quando a Suprema Corte se reunir, depois de, por maioria mínima de um voto, ter decidido que centenas de processados devem ser presos no Brasil, embora não transitada em julgado a sentença condenatória. É, sim, uma consternação íntima que este advogado tem. E precisa dizer a que veio. Nunca se omitiu em afirmar seus pontos de vista. É preciso expressar aquilo que tem na consciência e pôr as suas expressões a público, como o juiz fez, se o juiz pode fazer, desvestindo a toga e indo a debate popular, e debate popular era aquilo acontecido ontem. Com muito mais razão, o advogado criminalista pode pôr publicamente seus pontos de vista. Então, dentro desse contexto, eminentíssimo Skywalker, Yoda, acorda, há de dizer algumas coisas a Vossa Excelência e depois vai dormir outra vez o sono dos justos, esquecendo alguns pecadilhos que cometeu durante a vida, porque todos, algum pecado hão de ter
cometido. E diz a Vossa Excelência, eminentíssimo Skywalker, diz a Vossa Excelência que foi olhar a Constituição. A última vez em que a viu, por extenso, foi quando impetrou um habeas corpus, logo após a promulgação, em que percebeu que alguma coisa havia sido mudado na redação original. Porque as comissões de redação mudam a lei quando querem. Elas são, em última ratio, as perscrutadoras da vontade da lei. E olhando a Constituição, o eminentíssimo Skywalker, o Yoda, que ainda sabe ler, leu que ninguém será considerado culpado enquanto não transitado em julgado a sentença condenatória. Está lá com todas as letras possíveis e imaginárias. Mas se está a defender que o réu deve ser preso depois de esgotados os recursos ordinários. A Constituição, a Carta Magna da República, Skywalker, não diz isso. Não afirma isso, não acentua isso. Não tergiversa sobre isto. A lei é absolutamente clara. Não se vai perder tempo em examinar a doutrina subjacente, em buscar latinórios, ou a transformar cachumba em parotidite. Aquilo é cachumba. Ninguém pode ser preso enquanto não transitado em julgado a sentença condenatória. Enquanto houver recurso possível, a liberdade provisória se mantém. E se dirá que há recursos demais no Brasil, e se dirá, como disse o ministro Barroso, quem sabe, que há uma infinidade de possibilidades de protelações, se há ou não há, eminentíssimo Skywalker, que se modifique a lei, que se transfira à Constituição a mudança, a legalizar o que por hipótese se pretenderá fazer, mas conspurcar aquela moça, a Constituição Federal, eminentíssimo, sério, comedido, competente, frio e sagaz magistrado, idolatrado pela nação brasileira, idolatrado sim. Vossa Excelência tem todos os méritos que fazem de alguém um ícone de heroicidade, mas não pode, eminente juiz, como os ministros da Suprema Corte não podem, não se atreverão a praticar um estupro constitucional. Hoje, na madrugada, este cronista acorda sempre muito cedo, porque o sono do velho é um sono picado e picotado. Hoje, na madrugada, o cronista recebeu o jornal, sente, ouve, o som da edição será tirada contra a porta de entrada. E leu alguma coisa concernente a uma jovem que despertou depois de muitos anos de ter sido estuprada por um malfeitor. E foi ao Ministério Público, foi à polícia, foi ao juiz, enfim, a reclamar a violação de seu corpo. O que se fará? Se quando se exigir a prisão enquanto não transitada em julgado a decisão condenatória, é uma infração penal prevista analogicamente nos crimes contra a liberdade sexual. Eminentíssimo magistrado e competentíssimos ministros da Suprema Corte.
é uma violência, sim. Porque a nossa Constituição foi promulgada em 88. A grande maioria dos ministros da Suprema Corte não chegou à idade em que a recordação pode lembrá-los do que aconteceu antes de 1964. Alguns, quem sabe, eram adolescentes ao tempo e tremeram ou se preocuparam junto aos pais quanto ao que ia acontecer na nação brasileira. Mas este velho marinheiro já era adulto naquele tempo. Já sofreu alguns beliscões na própria carne em defesa de alguns que estavam a ser perseguidos pelo regime, isto antes da Marcha para a Liberdade, isto antes da promulgação da Constituição Federal. E sabe que aquela Constituição, aquela moça, aquela virgem, que é de vez em quando conspurcada pelas laterais, mas ainda se mantém íntegra, há de ser violentada sim, se quando for violado o texto expresso da Constituição em vigor. Este cronista não sabe como o Supremo Tribunal Federal há de discutir o assunto. Quem sabe, talvez, com metáforas, com analogias, com interpretações extensivas, com aplicação analógica, buscando uma saída para a conspurcação, para o desvestimento da grande dama. Mas, no fim das contas, eminentíssimo, competentíssimo, honestíssimo, sapientíssimo e respeitadíssimo, inclusive por este velho marinheiro, juiz magistrado federal Sérgio Moro. Mas no fim das contas, se e quando a moça for violentada, este antigo cronista não há de ser um dos fautores do entrosamento daqueles que algemarão os braços da nossa Constituição Federal. E lá na viva!